Janeiro, no programa Pinga Fogo. Alguém já ouviu falar disso? Ouvi. É. A gente pode ir no YouTube e escutar, assistir todo o programa. Foi o maior índice de Ibope da televisão brasileira até hoje. Vocês acham assim que isso é uma coisa por acaso? Chico Xavier era uma pessoa desconhecida, vamos dizer assim, da nação toda. E foi para lá, né? E aí eu tenho um trechinho aqui que eu vou tentar reproduzir, que era para passar lá, mas dá para escutar aí? Vamos ver. Bom, o que eu fiz? Eu reproduzi apenas 40 segundos da fala do Chico Xavier, nos falando, nos chamando a atenção, que se nos próximos anos nós não tivéssemos um embate, uma guerra de extermínio, uma terceira guerra, nós experimentaríamos um progresso sem precedentes, né? Mas aí, e é isso, e é nesse ponto que a gente quer chegar. Alguns anos atrás, mais ou menos 2010, 2011, se editou um livro chamado A Data Limite, segundo Chico Xavier. Nós não ouvimos em momento nenhum o Chico falar isso. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente tem uns questionamentos. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o nosso verdadeiro papel no universo? Essas são perguntas que têm sido feitas por grandes filósofos e cientistas ao longo das nossas existências. A origem humana, a despeito das descobertas e teorias mais contemporâneas, continua a ser um mistério sem resposta. E aí o que a gente precisa? Mesmo inconscientemente, nós somos sempre e seremos eternos buscadores. Por quê? Esse desejo está engravado em nossa alma. Pois sabemos intuitivamente que precisamos o quê? Evoluir. Nós viemos com esse conceito, nós viemos com esse sentimento, nós reencarnamos quantas vezes necessário com esse sentimento, porque nós devemos evoluir. Nós sabemos da nossa necessidade da busca da luz. E esse é um desejo forte na nossa alma. Mas Francisco Cândido Xavier, em momento nenhum, falou em data limite. Em momento nenhum. E por que eu estou salientando isso? Porque nós temos um problema muito sério. Nós precisamos de cartomantes, nós precisamos de adivinhos, nós precisamos sempre estar buscando a sorte, nós precisamos sempre de alguém que nos diga como é que a gente vai ter sucesso ou não aí na frente, se a gente vai conseguir aquilo ou aquele outro, se a gente tem condição de buscar alguma coisa ou outra, através de suposições, através de hipóteses, através de ideias futuristas. A data limite foi criada pelas pessoas que produziram o documentário. A data limite, o nome, título, data limite, foi criado pelo Geraldinho, um repórter, um escritor, baseado nas conversas íntimas com Chico Xavier.
E isso muitos anos depois do programa Pinga Fogo, que foi lá em 1971. E a gente anda na rua, e a gente ouve, a gente vê as coisas mais absurdas na internet, atribuindo a Chico Xavier, essa alma brilhante, iluminada, superior, humilde, coisas que não têm a ver com ele. E a gente precisa se ater a essas questões, porque nós somos espíritas. O que os espíritas fazem? Eles não se atêm a misticismo, a ideias míticas. O espírita estuda. O espírita lê. Aqui na Casa Espírita nós temos vários dias com estudo. Nós começamos na quinta-feira com o Evangelho segundo o Espiritismo. No sábado tem o estudo de Jesus, sobre a vida de Jesus. Tem o livro dos Espíritos. Tem as palestras. Agora vai ter o seminário dia 27. Isso é que espírita faz. Além de amar o seu próximo. Além de trabalhar em benefício do seu próximo. O que Chico Xavier falou naquela noite exatamente, textualmente, se vocês me permitem, eu vou falar. Tem algumas coisas aqui na introdução, mas ele falou assim: porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então, na Lua, é possível que o homem construa cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação de nossa galáxia. E essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto, oxigênio e usinas. Vamos dizer de alumínio, que são palavras textuais do Chico, tá? E formações de vidro e matéria plástica da própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente, pasmem, a água será fornecida pelo próprio Sol lunar. Foi em 1971. Há 2 anos que foram descobrir água na Lua. Por que isso? Na época de Kardec, o que acontecia? Para se provar que os espíritos estavam presentes, que os espíritos organizavam e planejavam o processo do auxílio em nosso desenvolvimento. As mesas girantes. Os efeitos. Aí, passado alguns anos, Francisco Cândido Xavier vai para a TV e comove milhões de pessoas com as suas informações. Coisas hoje provadas pela tecnologia, que só foram aparecer bem depois do programa do Chico. O documentário, esse documentário aqui, que o Geraldo fez, já atingiu mais de 1 milhão de pessoas. 7 países diferentes. Por que isso, queridos irmãos? Não nós que somos espíritas, que não nos apegamos a essas questões, que buscamos através do Pentateuco, que Kardec organizou e nos deixou, né? Buscamos entender, buscamos o conhecimento da doutrina. Nós não precisamos dessas questões. Isso são questões menores, porque não adianta todo esse avanço tecnológico e científico se nós não nos modificarmos. Como disse Jesus no templo, quando expulsou os vendilhões e que vieram os sacerdotes, ele falou: vós sois que nem sepulcros, caiados por fora e podres por dentro. O que adianta se nós não tivermos uma retidão, uma lisura, um comportamento e uma condição moral elevada? O que adianta tudo isso aqui? Aonde nós vamos chegar? E aí a gente fala, e todo mundo buscando isso e já associando com transição planetária.
causa disso que a transição planetária começa ou deixa de começar? Divaldo Pereira Franco nos esclarece dizendo assim, nós já estamos vivendo esse período de transição. Segundo os benfeitores espirituais, a Terra está evoluindo porque também evoluem os planetas. Na visão espírita, a Terra é um planeta inferior, porque todos aqueles que o habitamos ainda somos espíritos inferiores. O processo de transição, sabe quando é que começou, meus irmãos, minhas irmãs? Por ocasião da decodificação da doutrina espírita. Começou em 1857 com o advento do Livro dos Espíritos. Ali começa o processo de transição. Ali começa o esclarecimento. Ali começa a nossa chamada. Vamos acordar, vamos acordar. E sabe quando é que esse processo de transição se encerra e efetivamente é levado a cabo? Quando passarem 200 anos do advento do Livro dos Espíritos. E quando é que é isso? 2057. Então vejam bem, aí todo mundo fala, as pessoas gostam de sofrer e criar sofrimento, porque o mundo vai acabar. O mundo já acabou várias vezes. Nos últimos 10 anos a gente já ouviu o mundo acabar várias vezes. 10, 15 anos. Desde 98, quando nós íamos virar para o ano 2000, o mundo vai acabar, vai dar um hecatombe, e nós vivemos esse processo até hoje. Aí se apegaram nessas questões para dizer, meu Deus, nós vamos ser invadidos por discos voadores, nós vamos... E nós como é que ficamos? E o pobrezinho que está lá na rua? E a criança sem pai e sem mãe? E a família que passa fome? E a saúde que não vai para frente? E a educação que não anda para o lado? Que parece incrível, mas são questões atinentes a nós. Assim como a espiritualidade tem uma preocupação com a destruição em massa do planeta, porque afetaria todo o nosso sistema solar, afetaria a nossa galáxia, porque se o homem criasse uma destruição em massa aqui, ele mexeria com potências atômicas. A potência atômica que existe no mundo hoje tem capacidade de exterminar a Terra 84 vezes. A bomba de Hiroshima e Nagasaki foi insignificante. Então essas questões é que temos que estar ligados. E é importante, porque nós espíritas temos um poder que a maioria não conhece. O poder da oração. Mas o poder da oração racional. Aquela calcada no conhecimento. Calcada na verdade de Jesus. Kardec facilitou a vida para nós. Quando ele pegou os ensinamentos, ele, organizando com os espíritos, e simplificou, resumiu, objetivou a doutrina do Cristo através desses 5 livros codificados. Divaldo diz ainda que na medida que desenvolvemos o nosso Cristo interno, os valores intelecto-morais que nos exortam a personalidade, ou seja, que nos enchem, que nos exortam, que nos preenchem, né, a personalidade e a individualidade, vamos mudando de padrão vibratório e o planeta também. Eu ouço muita gente dizer, meu Deus, é o fim do tempo que o mundo está assim. Não, o mundo está melhor. O que a gente tem hoje é a questão da mídia que propaga e divulga só sofrimento. Vamos usar uma palavra, só desgraça. Aí vem nós humildes espíritas, que sentamos na casa espírita toda semana,
que temos o Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas casas, temos o poder e a capacidade de modificar isso, através do nosso pensamento, através da nossa oração, através dos nossos atos. Porque a gente não muda o mundo com revoluções violentas, a gente muda o mundo com mudança de comportamento. Divaldo fala ainda sobre a data limite que Chico Xavier revelou a amigos próximos. E confirma que se mudarmos o nosso comportamento para a prática do bem, a divindade nos poupará de uma calamidade trágica. A verdade é que a gente não está entregue à fatalidade e nem predeterminado ao sofrimento. Nós não viemos para cá para isso. Nós não reencarnamos para isso. Estamos diante de uma encruzilhada do destino, que nos une à nossa casa planetária aqui na Terra. Temos diante de nós dois caminhos a seguir. E aí a gente entra no Evangelho. O caminho do amor e da sabedoria, que nos levará à mais rápida ascensão espiritual coletiva. Capítulo 11 do Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo. O amor é o sublime sentimento que está no topo de uma escada, cujos degraus são constituídos pela compreensão, pelo companheirismo, pela paciência, pela resignação, tolerância e fraternidade. Aí vocês dizem, todo mundo fala isso o tempo todo. A gente fala que a gente precisa ser relembrado o tempo todo e a gente esquece o tempo todo. E a gente não consegue aprender o tempo todo. E a espiritualidade, todas as mensagens que a gente pegar dos livros, dos 493 livros publicados, psicografados por Chico Xavier, a gente vai ver essas questões repetidamente. E a gente tem uma dificuldade de se apropriar disso. O amor é dotado de essência divina, desenvolvendo e prosperando os corações daqueles que já entenderam que a vida vai muito além da sua presença física na Terra. Precisa algo mais profundo que isso, e ao mesmo tempo tão simples de entender. A gente muda a maneira de olhar para o nosso semelhante. A gente muda a maneira de falar com o nosso semelhante. A gente muda a maneira de sentir o nosso semelhante. Quando a gente se investe desse sentimento. E junto com o amor vem a sabedoria, como ele falou. É sábio quem já conseguiu compreender que a paz que sonha e a felicidade que busca serão conquistadas a partir do momento em que se predispor a servir aos irmãos do caminho. Nós, irmãos, estamos todos interligados. Aqui, Florianópolis, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande, nós estamos interligados, irmãos. Irmãs. Nós, irmãos. E não é o sangue que manda, é a nossa vibração. É o que o Divaldo dizia. Nós precisamos evoluir coletivamente para que o planeta possa transcender. Servir aos irmãos do caminho, plantando alegria e esperança nos corações alheios, por reflexo, tais benesses florescerão também no nosso coração. Pela sabedoria teremos ampla consciência dos nossos deveres e obrigações como filhos de Deus, perante a família universal. E pelo amor, entenderemos a urgente e imprescindível razão em trabalhar arduamente pela humanização social. É simples. Mas quem que consegue se apropriar disso? Quem que consegue na hora derradeira, na hora do trânsito, na hora do conflito familiar, na hora do conflito social, se lembrar dessas questões? Se a gente não consegue lembrar, porque a gente tem dificuldade de se apropriar, de aprender.
porque só aprendemos com o exercício. Aí, Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, o que mais auxiliou o Chico Xavier nessa encarnação, diz assim: as portas do céu permanecem abertas, nunca foram fechadas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas, de amor e sabedoria. Está no livro Palavras de Emmanuel. Queridos irmãos, queridas irmãs, um passo primeiro e urgente, é a gente não abandonar os nossos valores morais. Construir valores sólidos, humanos, sinceros, humildes, caridosos. Construir valores pensando no próximo, não pensando no nosso egocentrismo. E nunca, além de construir, não abandonar os nossos valores morais, nunca nos deixarmos servir de instrumento para as sombras, a serviço do mal aos nossos semelhantes. E a coisa mais fácil que tem é a gente servir as sombras. Basta um deslize, basta uma palavra mal colocada, basta uma atitude de agravo em relação ao nosso semelhante, a gente já está movimentando a sombra. E isso, querido, nenhum de nós escapa no nosso dia a dia. O que nos cabe são as nossas intenções, que amenizam um pouco dessas situações. E o que nos cabe é orar e vigiar. Porque se formos vigilantes, nós vamos amenizando. E como a gente disse anteriormente, só vamos conseguir isso com a prática. Chico Xavier diz, para encerrar: nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Isso a gente sabe. O que importa para a gente se está coalhado de disco voador? Que bom, e que venha em paz, e que venha nos auxiliar a progredir. Mas isso não é o mais importante. Porque vocês querem ver, se chegar um irmão desse nosso, humilde e inocente, vai aparecer alguém que vai querer tirar vantagem. Não é assim que nós somos? Aquele que usa a vaga de idoso, ou de deficiente físico, aquele que não respeita as leis. E como diz, as leis foram feitas por homens para serem seguidas por homens. Se não consegue seguir as leis dos homens, consegue seguir as leis de Deus? Essas questões não são colocadas, essas questões não são cobradas. Nós precisamos despertar. Nós não temos mais tempo para isso. Passou o tempo da nossa infância. Nós temos que acordar. E é difícil, meus irmãos. Se a gente parar para ver quantas pessoas necessitadas cruzam o nosso caminho e a gente ignora, e a gente olha para o lado porque a gente não vai dar para fazer, não sei. É mais ou menos assim que a gente reage. Não somos só os nós necessitados, e todos nós somos necessitados. Todos nós. Agora, aquele que tem mais, tem a obrigação de emprestar para aquele que tem menos. Quando não tem a obrigação de dar. Nós não viemos aqui por acaso, nós não estamos nesse processo de transição por acaso. Nós pedimos, imploramos e suplicamos para estar aqui. Agora nós precisamos dizer por que viemos. Tem tudo. Cristo nos deu a possibilidade, tem todo o conhecimento. Não bastava Kardec facilitar a nossa vida, vem um Chico Xavier na vida aí. Tem um Divaldo Pereira Franco. E outros tantos. Haroldo Dutra Dias. Pessoas brilhantes, maravilhosas. Pessoas que têm conhecimento.
Pessoas que estão ali à disposição para nos ajudar, para nos dar a mão. O que a gente precisa mais? Nós temos as casas espíritas. Chega a ter, às vezes, um bairro, 3, 4 casas ao mesmo tempo. Com diferença de 200 metros, 300, 1 quilômetro. O que a gente precisa? Não quer ser espírita? Não tem problema. Tem igreja católica também, igreja evangélica também. O problema é o que a gente tem que buscar. Quando perguntaram, em certa ocasião, se o espiritismo era a religião do futuro, falaram, é o futuro das religiões. E é o futuro das religiões. E as coisas estão mostrando isso. E vou lhes dizer mais, meus irmãos, e vai ser através da ciência que vai se comprovar tudo isso. Então a tendência é a gente unificar os pensamentos e as filosofias. Porque só existe uma. O amor e a sabedoria. Que Deus abençoe a Acredito, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do